Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira e como nós mandamos um vídeo recente falando que nós estaríamos aqui com o pastor Mark na editora Batista Regular, então já estamos aqui e vamos começar esta entrevista que eu acho assim bem relevante. Antes disso, eu gostaria apenas de ler um versículo que nós lemos naquele vídeo anterior, que é 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 15. Então diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu sempre tenho colocado que a palavra de Deus é prioridade. Nós temos que mergulhar nessa palavra, não só para conhecer a palavra de Deus, mas o Deus na palavra e aplicar essa palavra em nossas vidas. E nós estamos exatamente aqui nessa editora, porque diferente de muitas outras editoras, que tem lançado no mercado distorções bíblicas, não é? Heresias e um evangelho falso, um evangelho água com açúcar, um evangelho que só fala de vitória, mas não confronta. E esses livros de autoajuda, que está inclusive penetrando dentro das igrejas evangélicas, não substituem a verdade e a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui porque essa editora preserva a doutrina, preserva aquilo que realmente o Senhor nos ensinou. E nós estamos aqui com o pastor Mark. Tudo bem, pastor? Tudo bem. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito, primeiro, de como surgiu essa editora, né, como ele veio parar aqui no Brasil, e depois queremos falar a respeito das mudanças, das dificuldades que pode estar havendo aí, mudanças muito rápidas, né? Livros online e também os seus projetos novos, ok? Então me conta um pouquinho como o irmão chegou no Brasil e depois como é que surgiu a editora. É um prazer estar com o irmão e com os assistentes e ouvintes do blog. Chegamos ao Brasil há exatos 50 anos. Eu tinha 5 anos de idade na época. Foi dia 9 de julho de 1969. Mais tarde eles fizeram até um feriado aqui em São Paulo. 9 de julho para celebrar a nossa chegada. Sim, claro. Essa é a minha história é o que eu penso. Mas meus pais vieram para implantar igrejas. Trabalhamos até 76 aqui na Grande São Paulo. Em 76 mudamos para Uberlândia, Minas Gerais, onde trabalhamos começando igrejas no Triângulo Mineiro. Em 82 eu retornei aos Estados Unidos para estudar e, com exceção de um ano, eu fiquei 10 anos fora. Primeiro fazendo faculdade, que é o seminário aqui do Brasil, depois fazendo mestrado e depois levantando sustento para voltar. Também aproveitei e casei e tivemos um filho que tinha 2 anos de idade quando chegamos. Sim. E a nossa filha nasceu aqui no Brasil. E retornamos em fevereiro de 93 para trabalhar no interior de São Paulo, na região inicialmente de São José do Rio Preto, e depois fomos para Olímpia, onde implantamos a Igreja Batista Central. Fui usado por Deus para ajudar a implantar uma igreja em Guaíra, que fica a 80 quilômetros da igreja lá. E como é que surgiu a editora? Sim. Então, a editora existe desde 1958. A editora foi fundada principalmente com o intuito de produzir material de escola dominical. Se você lembrar um pouco da história dos batistas regulares aqui no Brasil, a associação aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, iniciou-se em 53. Ou 56. Eu sei que nos anos 50 começamos a organizar igrejas batistas regulares no Brasil inteiro. A Associação Nacional começou em Rio Grande do Norte e Ceará. Sim. E também tinha em Manaus, bem cedo.
Então nós tínhamos igrejas que estavam começando no Brasil todo. E uma das dificuldades quando você quer ensinar crianças como parte de implantação da igreja é que você precisa ter material. Claro. Não é todos que conseguem produzir seu próprio material Claro. e tal. Então fomos fundados com esse intuito principal, mas o Roberto Collins, o nosso primeiro diretor, ele desde o início insistiu que também produzíssemos livros. Sim. Na mente dele, os livros iriam pagar pelo material de escola dominical. E quando meu pai chegou ao Brasil, logo em seguida ele foi convidado a fazer parte do conselho. Naquela época... Parece que eram dois grupos distintos, né? Sim. Eram duas missões norte-americanas, a BWE e Mid-Missions, que fundaram esse ministério. Okay. E na época eles tinham o mesmo número de missionários de cada missão. Meu pai foi um conselheiro, não sei quando ele chegou a primeira vez, sempre amou livros. E quando eu cheguei em 93, não demorou muito que também eu fui chamado para ser membro do conselho. Mas até 2004 eu só vinha para as reuniões. E como é que surgiu a chamada? Como é que foi isso? Então, na época já tinha brasileiros há muito tempo no conselho. Isso foi mudado, não lembro quando, porque a gente quer nacionalizar. Claro. Mas, por alguma razão, o meu antecessor foi o pastor Alberto Thompson. E, por alguma razão, ele deixou o quadro de conselheiros diminuir. A gente tinha 5, 6 poucos. E aí um dia ele aparece na reunião dizendo que ele tinha acabado de aceitar um novo ministério no exterior, que ele teria que entregar o cargo. Aí um olhou para o outro olhou para um e falou, quem agora? Aí todos olharam para mim e disseram, você. E era uma coisa que me enchia os olhos, mas não para aquele momento, porque estava no meio de uma implantação de uma igreja, aí não estava pronto ainda. Em 2005, então isso foi 2004. Em 2005 tivemos uma reunião um pouco mais extensa e disseram que nós precisávamos de um diretor a modo antigo que vestia camisa e me convidaram a fazer. E eu podia ver muitas possibilidades. Nunca queremos sair de implantação da igreja, mas agora a implantação da igreja seria como auxiliar e não como... Claro. Acontece que a igreja em Olímpia não estava pronta ainda e tivemos uma certa dificuldade de atrair um pastor. Finalmente, em 2008, chegou um pastor brasileiro. Retornei aos Estados Unidos e fiquei quase 2 anos fora, levantando sustento e terminando um segundo mestrado. E quando retornamos em 2010, retornamos para São Paulo para começar a tocar. Sim. Há uma mudança muito rápida por causa da internet, Sim. livros online, enfim. Como é que o irmão está lidando com essas mudanças? Porque o irmão vinha de uma maneira bem tradicional. Sim. E de repente, bum, Sim. há uma mudança. E aí? Não sei se estamos sendo totalmente bem-sucedidos nessa mudança, mas realmente temos tentado diversas coisas. Então, quando eu assumi a presidência em 2004, percebi que a gente ainda pensava como uma editora pequena. Nós somos mais antigos do que a Mundo Cristão, mais antigos do que a Vida Nova e mais antigos do que a Fiel. E tudo profissional, tudo... E nós ainda publicando um panfletinho, né? E capa feia e tal. Minha primeira tentativa foi tentar trabalhar com aqueles que eu tinha já aqui na editora e pedir que eles fizessem cursos profissionalizantes. Surtiu algum efeito. Nós fizemos algumas boas coisas, mas não surtiu o efeito que eu precisava. Em 2014, Deus nos trouxe um auxiliar por nome de Tiago Monteiro. Eu conheço. Conhece. Ele trabalhou conosco e
ele é um pouco mais jovem, entende de pesquisa, de ver como as coisas são, e nos ajudou bastante. Então, ele descobriu cursos online, e eu comecei a fazer esse curso, porque meu treinamento era tudo de pastor. E começamos a fazer mudanças. Infelizmente, a crise econômica bateu bem na hora que a gente estava tentando fazer as mudanças e está sendo difícil. Então, tivemos que mudar um pouco o nosso modelo de negócio. Inclusive, o Thiago não está mais aqui, não porque ele fez alguma coisa errada, é porque tivemos que ficar muito enxutos. Então, o que acontece é o seguinte, nosso novo modelo, duas coisas aconteceram. Primeiro, vou aproveitar essa parte da história contando um pouco sobre material DVD. Sim. Como eu disse, eu fui criado aqui no Brasil e usando o material da editora na escola musical. Eu estudei esse material, depois eu ensinei esse material. E quando meus filhos vieram, eles usaram o mesmo material. A única coisa que tinha mudado era que eles tinham colocado a nova ortografia, não essa nova, a de 70 e sei lá o que, tinha colocado essa ortografia nova com capas novas. Mas o material era o mesmo. Agora, é o melhor material, porque é muito bíblico. Por exemplo, na idade dos juniores, que são 3 anos, e nós usamos um currículo trimestral, então cada trimestre uma revista nova. Minha esposa deu essa matéria por anos e ele pega de Gênesis Apocalipse, a criança que faz 3 anos de juniores, que é de 9 a 12 anos mais ou menos, ele acaba... É uma visão ampla, não é? Ele vai de Gênesis Apocalipse, né? E vê a Bíblia toda. Isso é muito atraente. E as outras revistas também. Mas tinha figura de um menino muito americano com a luva de beisebol, taco de beisebol, essas coisas. É muito feio, muito defasado. Então nós começamos a levantar recursos para refazer o material de EBD. Onde estava completamente inútil, nós contratamos escritores brasileiros e ilustradores brasileiros, e nós chamamos esse projeto de o Projeto Novo Começo. Tudo é difícil, né? Mas finalmente começamos a lançar, que é o pré-primário de 4 a 6 anos, o livro de professor e o livro de alunos, uma cara completamente brasileira, e são 2 livros de professor, na verdade. Um é número 5 e outro é número 6. Já está lançado, nós chamamos de Projeto Novo Começo, porque nós precisávamos de um novo começo para uma matéria de escola dominical. O primário também completamente reescrito, e isso é de 7 a 9 anos. E os juniores nós estamos chamando de pré-adolescentes, e esse material nós trouxemos porque esse material é tão bom. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos novos editores, novos ilustradores, então todas as ilustrações são novas. Sim. Nós editamos completamente para ter um português mais moderno, mas o conteúdo é o mesmo. Sim, sim. E talvez acrescentamos mais coisas, mas... a base permanece a mesma. Sim, sim, exatamente, o ensinamento. Então é uma coisa bem melhor. Então, uma das coisas que fizemos para mudar é isso, e lançamos no finalzinho do ano passado. E para quem quer conhecer, ainda estamos em processo de atualizar o site, mas divulgar, de começar. Sim, mas nós temos um hot site, escolabiblicaebr.com.br, onde você pode ver um pouco mais sobre isso. Uma coisa que fizemos diferente é que incluímos, antigamente você tinha que comprar 2 livros, você tinha que comprar professor e aluno,
aí você tinha que comprar muito caro os visuais didáticos, Uhum. que eram as ilustrações que acompanham. Você ainda tem que comprar professor e aluno, mas os visuais didáticos são grátis se você acessar por internet. Então, olha, bem então interessante. bem moderno. Claro, claro. E a pessoa pode mostrar no seu tablet, pode mostrar, pode projetar na classe, Sim. ou se quiser, pode até imprimir. É um pouco caro, mas dá para fazer, né? Facilita bastante projeções Sim. sem precisar gastar dinheiro com isso. Sim, e então estamos tentando facilitar para as igrejas. Mas então isso é uma forma que estamos modernizando e muitas pessoas, principalmente de fora, nos Estados Unidos, e os nossos missionários que amam esse ministério, têm sustentado ao longo dos anos, contribuíram pesadamente para que isso saísse. E mudando um pouquinho, e os livros, como é que estão? Então, o nosso modelo de... Antigamente o modelo era assim, você fazia um livro e depois tinha um vendedor que vendia principalmente para distribuidores e livrarias. E o desconto que a gente tinha que dar era muito pesado. Era de 50% a 60% de desconto e eles ainda pagavam parcelado e tal. A situação está difícil aqui no Brasil, porque Saraiva está numa espécie de falência. Como chama quando remaneja tudo, né? E os credores ficam esperando um pouquinho para remanejar. A cultura, livraria cultura, a mesma coisa. Os dois por isso que eu perguntei, porque essa mudança deve ter pego muita gente aí meio desprevenido, né? Agora, nós não éramos clientes deles, mas isso mostra que o modelo antigo não mais funciona. Já tem que mudar. Eu tenho feito cursos e eu sei que, a não ser que mudou nos últimos 3 meses, o brasileiro, de modo geral, não compra e-book. Bem menos do que o americano, do que o norte-americano. Mas eu tenho a impressão que está mudando. Mas o que está mudando é a forma de se adquirir livros. Livros, as pessoas estão comprando na internet. Então, ainda comprando um livro físico, mas comprando na internet e não indo em livrarias. Eu mesmo, eu sei que se eu for comprar um livro na livraria, eu vou pagar muito caro. Então, às vezes, eu até vou em livraria, porque eu amo livros, mas aí eu já vi outras pessoas fazendo no meu stand, pego o meu celular, olho no Amazon e comparo o preço, se está mais... Eu vou na livraria para conhecer o livro, né? Porque na Amazon às vezes é difícil, mas se está mais barato na Amazon, eu não compro na livraria não, né? Então, o que está acontecendo com a gente? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos bem num processo de mudança. Estamos tentando fazer marketing um pouco mais direto para alcançar os clientes. Direcionar as pessoas para comprar ou na nossa loja virtual, ou tem uma outra, outras lojas na internet que vendem os nossos livros. O material de EBD é vendido só aqui, porque para que as igrejas consigam custear, a cada 3 meses você tem que comprar uma revista nova de professor e N livros de alunos. Para que as igrejas consigam fazer isso, a gente não pode vender livraria, senão nós temos que subir o preço. Mas o irmão pode colocar na loja virtual. Na loja virtual.